Chegou agora, rola iniciativa! Hoje eu vou trazer aqui alguns lançamentos de RPG em 2023. E como o mundo do RPG não vive apenas de Dungeons & Dragons, a gente vai trazer aqui 6 novos lançamentos que não tem a ver com Dungeons & Dragons. Só que muitos deles eu tenho certeza que vai interessar porque envolve algumas séries famosas e alguns jogos de games famosos também, além de personagens de HQ. Então fica ligado que a gente vai trazer 3 RPGs que tem que estar na sua lista. Todo mundo assiste aquela série, aquele filme, ou lê uma HQ, alguma coisa assim, um mangá, e quer logo adaptar aquilo lá para sua mesa de RPG. Então aí algumas editoras estão trazendo aí alguns grandes lançamentos para esse ano, algumas trazendo sistemas novos, outras utilizando sistemas que já foram testados. Então eu tenho certeza aí que tem uma variedade bem grande que vai agradar quase que todo o público, que acho difícil não agradar alguém. Bom, então a primeira de todas é que ele vai trazer um grande sucesso de uma série que ninguém esperava quando ela estreou, mas ela durou 11 temporadas. A gente está falando do The Walking Dead RPG. O jogo está sendo desenvolvido com o sistema Year Zero. Além disso, a editora é a Freelancer, que já lançou alguns outros sucessos de RPG. E nós temos aí a inauguração do Kickstarter, o início dele no dia 14 de março de 2023. Então um financiamento coletivo para poder estar lançando. Essa editora, para vocês entenderem, ela já foi responsável por Tales of the Loop e também pelo Alien. Ela tem uma boa história de sucesso aí para poder adaptar o The Walking Dead para o RPG. No RPG eles prometem que seja um desafio tanto físico quanto psicológico para o personagem, podendo imitar a série da mesma maneira. Então com vários problemas, não são só os mortos que são problemas, os vivos às vezes são mais problemas do que os mortos. Então toda aquela parte psicológica que os personagens vão ter que encarar. O interessante desse RPG é que está sendo um trabalho feito junto com a AMC, a dona dos direitos do The Walking Dead, de transmissão, de série, a produção toda foi feita em cima deles. Isso aí vai permitir que sejam contadas novas histórias no universo do The Walking Dead, até adaptando de repente para outros países, coisas desse tipo, já que foi um evento mundial. O sistema Year Zero também pode ser um sistema que pode ser usado para adaptar o universo de The Last of Us. Eu fiz um vídeo aqui sobre The Last of Us e vou deixar aqui para vocês darem uma conferida. Bom, veja o que vocês acham e me fala se você acha que esse sistema também funcionaria. Mas eu vou deixar aqui uma outra questão para vocês comentarem. Qual é o melhor sistema para a gente adaptar animes no estilo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco? Qual, na sua opinião, é o que funciona melhor que já existe? Ou você acha que precisa desenvolver um especial para isso? Manda aqui nos comentários para mim que eu quero saber. O próximo aí é para os fãs da Marvel, né, que vem sofrendo um pouquinho com as atuais fases aí dos filmes, alguns deixando um pouco a desejar, outros talvez o hype seja alto demais, mas o filme não é tão ruim assim. Cada um com a sua opinião, cada um discutindo aí sobre essa fase da Marvel, mas nunca foram tão conhecidos. Homem de Ferro, Thor, os X-Men e assim por diante, nunca tiveram tantos holofotes quanto tem atualmente. Então, a Marvel está lançando a Marvel Multiverse RPG. Sim, pessoal, o próprio RPG da Marvel, desenvolvido pela própria editora. O sistema vai ser o D616. Meio que uma alusão aí ao principal universo da Marvel, que é o 616, né? E esse sistema vai utilizar esses números. Ainda não está muito claro como que ele funciona, mas é usado 3 de 6 para utilizar no sistema, mas ainda não deram mais detalhes. Um playtest foi divulgado, você precisa comprar esse playtest e aí você pode utilizar e já testar o sistema com algumas fichas e tudo mais. A editora é a própria Marvel que está fazendo e o lançamento está previsto para agosto de 2023. Então a Casa das Ideias está agora indo para o lado do RPG para trazer os seus personagens para a mesa com fichas oficiais desenvolvidas pela própria Marvel para você utilizar o Wolverine, o Ciclope, o Noturno, o
Thor e assim por diante. Não é um universo novo, já teve adaptações, né? Mas nada que tenha ficha oficial. Outros sistemas já tentaram trazer, alguns com sucesso, outros nem tanto. Aí fica a gosto de cada um, mas nós tivemos o GURPS Super, por exemplo. 3D&T também já procurou trazer esse universo. Mutantes e Malfeitores também é uma outra opção para você adaptar. Mas agora a gente vai trazer algo da Marvel que é oficial, ou seja, as fichas de cada herói que você vai poder utilizar. Ou você vai poder criar o seu herói e nada impede de você ser o Homem-Aranha oficial de um determinado universo. Então você vai poder criar o seu próprio e aí quem sabe criar um roteiro mais interessante que você goste mais, caso você tenha ficado insatisfeito com algum filme ou alguma série aí da Marvel, você vai ter a chance de reescrever ela, né, na mesa com os seus jogadores. O próximo é um conhecido de quem curte um board game, é o Gloomhaven RPG. Sim, eles vão trazer o board game para o RPG. O sistema é do Gloomhaven. Até então não tem um nome ainda oficial do sistema ou se eles vão utilizar. Não tenho tantas informações assim ainda sobre ele. A editora é a Cephalofair, a mesma que criou o board game, e o lançamento previsto do Kickstarter é para abril de 2023. O que se sabe sobre o sistema? Que o sistema não utiliza dados, pregando ainda o lema deles de ter o mínimo possível de aleatoriedade e recompensando os jogadores experientes e que tenham boas ideias. Então eles estão adaptando todo o sistema de tabuleiro para que possa ser um RPG, até mesmo com o teste de atributo, onde será feito de uma determinada maneira que ainda não foi revelado. Além disso, o jogo promete muitas miniaturas, da mesma maneira que o board game, então provavelmente deve ser um jogo que, se for muito bem desenvolvido, aí deve surpreender o mercado assim que ele chegar. O próximo é mais um cenário apocalíptico. Apocalypse Keys. É um sistema Powered of the Apocalypse. A editora é a Evil Hat e ele já foi financiado. Ele bateu o financiamento em 2 horas após o lançamento. Ele já está numa pré-venda através do site da Evil Hat. Você consegue participar dessa pré-compra, por assim dizer. A editora já é responsável por alguns RPGs famosos como Fate e Blades in the Dark. Então, assim, ela tem um currículo onde você fica um pouco mais tranquilo para participar aí de um pré-lançamento ou algo assim. Mas qual que é o tema principal? O relógio do juízo final está caminhando, levando para o apocalipse. E você, como uma monstruosidade que faz parte da Division, uma agência de controle tentando evitar que o apocalipse aconteça, vai acabar misturando muitos elementos, por exemplo, igual Hellboy, MIB, ou mesmo Patrulha do Destino, onde você vai tentar evitar que essas chaves sejam encontradas. Então é meio que uma corrida contra o tempo aí para você evitar o apocalipse dentro do cenário. Então vai ser aquela coisa de espionagem, de monstruosidade, você pode adaptar os seus personagens, ele vai ter aí qualidades e defeitos, podendo fazer estilo Hellboy e assim por diante. Pontos bem interessantes aí, bem diferentes do RPG tradicional de capa e espada. O próximo é para aqueles cavaleiros que gostam aí de capa, espada, cavaleiros mesmo. A gente tem o King Arthur Pendragon 6ª edição. Sim, ele já está chegando à 6ª edição dele. A primeira vez que saiu foi lá por meados da década de 70 também. Então ele é tão antigo aí quanto Dungeons & Dragons. Só que ele veio evoluindo com o tempo e aí vem a 6ª edição, que diz que é a melhor edição de todas. E isso até mesmo já o falecido criador garante que você não vai se arrepender. E qual que é o sistema? É o Pendragon, a editora é a Choosing Inc. E o lançamento está previsto para início de 2023. Não consegui encontrar datas mais específicas, apenas dizendo isso. Então o início pode ser daqui até, sei lá, o meio do ano ou talvez às vezes alguns atrasos, tá bom? O que eu achei foi isso de informação. Ele é conhecido, essa editora, por já ter feito Seven Seas e também Call of Cthulhu e RuneQuest,
que basicamente foi a base para se criar esse sistema. Por muito tempo elas andaram praticamente juntos, mas agora o Pendragon já tem uma características próprias, tornando ele um sistema independente do RuneQuest. O sistema é baseado aí nas lendas do rei Arthur, então o cenário nada é que é a Grã-Bretanha, que é comandada pelo rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda, e você segue por aventuras com cavaleiros, escudos, lanças, a magia um pouco mais restrita, mas assim mesmo existindo, né? Aí na figura do Merlin e de alguns outros. Então você tem aí uma era bem conhecida aí da literatura, que é a parte do rei Arthur. E o último sistema aqui vai agradar bastante os fãs de alguns games aí, porque tem aí cerca de uns 3 games que foi adaptado para esse RPG, que é o Relic. Ele usa o sistema Relic Core, a editora é a Bandit Camp e o lançamento é previsto para 2023, sem nenhuma data muito definida ainda dentro disso daí. E basicamente, afinal, que games que adaptou aí, Ale? Então, se você curte Shadow of Colossus, Monster Hunter e Horizon Zero Dawn, você vai gostar bastante disso aí. Em inglês não é essas coisas, então se eu errei, galera, me perdoa. O que ele adapta? Você tem um cenário onde vários colossos existem, monstros muito fortes, então você também tem que usar aí estratégias como Monster Hunter. Então isso daí faz, e o cenário é muito parecido com o do Horizon. Então ele tem uma descrição muito grande sobre cada cenário, como cada colossus que existe em cada área, não é só um, tá pessoal? Mas cada colossus normalmente vive em determinadas áreas. Então tem muita descrição, muita coisa para o mestre poder fazer aí mestrar através do sandbox, onde os jogadores podem escolher o destino deles, o caminho que eles pretendem seguir, e com isso o mestre, o GM, fica com elementos para poder seguir com o jogo sem ter que se preocupar muito aí. Lógico, um preparo para o mestre sempre é bom, mas você tem elementos, se você der uma estudadinha nos cenários, para que você possa mestrar as aventuras que você deseja. Como é muito mais até de sobrevivência numa determinada parte, devido aí a grandes monstros, a caçadas e tudo mais, é um cenário que fica um pouquinho mais aberto, um pouquinho diferente do Dungeon Crawl, que às vezes você pode estar acostumado para quem joga Dungeons & Dragons. Mas coloca para mim aqui nos comentários, você ficou ansioso por algum? Você acha que algum deles vai ser legal? Todos? Nenhum? Coloca nos comentários aqui que a gente quer saber. E se você está curtindo, deixa um like para nós, que é assim que a gente sabe se vocês gostam ou não do vídeo. Se a gente recebe um dedinho para cima, a gente está sabendo se está gostando ou não, tá bom? E se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho aí, trouxemos novidade aí dos lançamentos de 2023 para o mundo do RPG, para você ficar por dentro aí de tudo que a gente traz. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!